Nós somos chamados como cristãos a acompanharmos os outros, sermos com os outros e com o outro, e sobretudo com o outro que é mais frágil, está na margem, está na periferia, que ninguém se lembra deles. Isto é a vocação primeira de um cristão. E eu tenho pena e às vezes peço perdão a Deus, quantas vezes neste mundo cultural onde estou, aqui, Portugal, Ocidente, onde há tudo, Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast da Praça de Pedro, este 11º episódio a falar sobre a intenção mensal de oração do Papa para o mês de junho. O Papa que pede que rezemos pelos que fogem do próprio país. E hoje, para falar sobre isso, temos o irmão José Silva, um convidado novo aqui para o nosso podcast, e o Padre António Santana. Olá. Começo por apresentar aqui o irmão José Silva. Tenho aqui uma questão. O irmão José Silva é jesuíta, mas não é padre. Mas como é que isto funciona? É muito simples. A vida religiosa masculina, a vida religiosa consagrada, os jesuítas, franciscanos, dominicanos, qualquer ordem religiosa que seja masculina, tem duas possibilidades de consagração. Ou são ambos religiosos, portanto fazemos votos, somos religiosos, consagrados. E alguns, ou muitos, são sacerdotes, ou seja, são sacerdotes, mas há outros que não querem ser sacerdotes, que não têm chamamento específico ao ministério sacerdotal, ministerial, então, mas têm o chamamento de Deus a serem religiosos consagrados, são irmãos, com votos, vivem em comunidade, enfim, é assim que funciona. Eu sou um irmão consagrado, neste caso, sou irmão porque não sou sacerdote, senão seria o padre. E já agora também apresentá-lo como coordenador do MES cá em Portugal. Sim, e então a minha missão agora é da área da pedagogia, da pastoral juvenil, das catequéticas. Durante muitos anos, enfim, trabalhei nos colégios. Agora quis Deus, através do meu superior, que eu tenha a missão na Rede Mundial de Oração do Papa, que agora faça parte deste trabalho bonito, pastoral, e também dentro da Rede Mundial. Sou o vice-coordenador nacional do Movimento Eucarístico Juvenil, que estamos a tentar implementar e dar a conhecer em Portugal como oferta de caminho espiritual para as crianças, adolescentes e jovens. Muito bem, apresentações feitas. Exatamente. Vamos então para a nossa intenção mensal de oração do Papa. Padre António, porquê é que o Papa Francisco pede que rezemos pelas pessoas que fogem do próprio país? Infelizmente é um tema muito atual e é um tema que preocupa muito a humanidade. Nós, quando abrimos a televisão, quase todos os dias ouvimos falar de migrantes que atravessam o Mediterrâneo, não é? A caminho de Itália e pronto, o Papa vive este drama, como todos os grandes dramas da humanidade, no seu coração, com muito com pesar, mas ao mesmo tempo também querendo envolver-nos nestes problemas para ajudarmos a resolver. E o Papa penso que escolhe o mês de junho porque a ONU declarou que o dia 26 de junho é o Dia Mundial do Refugiado. E estamos no mês do coração de Jesus. Começamos agora o mês de junho, que é o mês do coração de Jesus, e por isso o coração de Jesus é um coração que se comove com o ser humano frágil, desprotegido, e então o Papa escolheu este mês para podermos, ou para nos convidar a rezarmos pelos migrantes, por aqueles que fogem do seu país. Diz o Papa que fogem da guerra e da fome, forçados a viagens cheias de perigos e de violências, para encontrarem um lugar que os possa acolher. E esta intenção, por isso, pede-nos para rezarmos pelos que fogem, mas também nos responsabilizar nós pelo acolhimento destes seres humanos. Sim, fala aí o Papa fala para rezarmos pelos que fogem do próprio país, mas na realidade existem muitos tipos de migrantes. Sim, a ONU define o refugiado, define o migrante como aquele que sai do seu país por um tempo prolongado por diversas causas, e por isso dentro dos migrantes podemos ter os refugiados, aqueles que fogem por questões religiosas, políticas ou de raça e que põem em perigo seja a sua vida, seja a sua liberdade, e por isso são obrigados a fugir. Estes são aquilo que nós chamamos os refugiados. Depois há também os deslocados internos, que são aqueles que nunca chegam a sair do seu país, mas são forçados a fugir do lugar onde vivem, também por questões de sobrevivência. E por fim há os migrantes económicos,
que por questões económicas se veem também eles forçados a fugir para poderem ter melhores condições de vida. Muitas vezes os migrantes económicos fogem também em contexto familiar dos pais que levam os filhos para outros países no sonho de uma nova vida. Enfim, mas quando falava com o irmão Zé aqui a prepararmos este podcast, depois há de falar sobre isso. Há aqui também um sonho que infelizmente a nossa sociedade também nos dá, de condições de vida que no fundo todos querem ter, mas não sei se são boas para a humanidade. Enfim, mas isso há de ser para mais daqui a bocado. Mas pronto, temos aqui estes. Pronto, o Papa, quando pede para rezarmos pelos migrantes, pensa nisto tudo: refugiados, deslocados internos e migrantes económicos. Muito bem, Padre António. E acho que aqui é essencial olharmos para os dados que o vídeo do Papa divulgou, agora para a intenção mensal de oração de junho. No vídeo do Papa encontramos dados que nos mostram que 281 milhões de migrantes foram deslocados dos seus próprios países, e cerca de 110 milhões foram deslocados à força. Irmão Zé, posso tratá-lo assim, irmão Zé? Sim, claro. Quer comentar É impressionante estes dados? esses números são impressionantes. Como dizia o Padre António, infelizmente é um tema não só atual, mas atual por sentido de há qualquer coisa que está a acontecer na sociedade e que nós, enquanto igreja, enquanto instrumentos do amor, da compaixão, do coração de Jesus neste mundo, somos chamados a fazer alguma coisa. E é muito bonito que o Papa, no vídeo deste mês, diz que precisamos fazer crescer esta consciência, ou que nos salvamos todos ou não se salva ninguém. Isto é muito forte, isto tem que nos obrigar, e é engraçado, porque não é engraçado, não, é muito, de tal maneira a preocupação, o Santo Padre preocupa-se com esta realidade, que quer na alegria do Evangelho, já fala na cultura do encontro que temos que prover, quer sobretudo na Fratelli Tutti, que diz que as sociedades, nós os homens, nós os cristãos, temos que ajudar a encontrar soluções que derrubem os muros, a cultura dos muros. Esta cultura dos muros não respeita a dignidade humana e não tem compaixão pelo ser humano, pela pessoa humana. E se há alguma coisa que é muito forte e específico e um chamamento forte que Deus faz a nós cristãos, é que nós temos que ser homens e mulheres de compaixão, homens e mulheres que promovemos a dignidade em todos os sentidos, com todas as pessoas, em todas as culturas. E como é que isto se faz? Promovendo atitudes, pondo em prática gestos. E o próprio Papa Francisco propõe algumas atitudes para este mês. Antes de falar aqui das atitudes, esta frase do Papa de facto é muito forte, e o Papa também diz no vídeo do Papa: quem acolhe um migrante acolhe a Cristo. Isto é mesmo uma provocação muito grande, não é? E acho que é daqui que vem também esta. Pronto, diante sim, do porque o pobre, a pessoa que sofre, é um outro Cristo. Isto é o que nós acreditamos e é o que professamos a nossa fé. E é isto que vivemos. Sim, estas atitudes, claro que isto não é abstrato. A compaixão pelo outro, promover a dignidade do irmão ou da irmã, é através de gestos concretos. É acolher o estranho. Eu acolho, ponto. Independentemente da origem, de onde venho. É o todos. Temos que acolher todos. É o ser empático. O que significa ser empático e compreensivo? Se eu nunca me ponho no lugar do outro, eu nunca tenho... Sim, posso ter uma ideia, posso ter um sentimento de pena, que até não se deve ter por pessoas, mas nunca eu, ao não ser empático, eu nunca estive no lugar do outro, nunca me coloquei, internamente não crio uma dinâmica de sensibilidade e até de decisão, através da minha liberdade de eleição, para poder fazer alguma coisa para aquela pessoa, para poder ser solidário. E o ser solidário, que é uma outra atitude inerente a esta cultura do encontro, não é? Esta cultura do encontro de promover a compaixão e a dignidade humana. Não é? Ser solidário, às vezes, eu às vezes posso não ter recursos diretos para dar, mas eu tenho muitos contactos, tenho muitas outras formas de ajudar as pessoas e posso pôr que a minha capacidade de mobilizar os contactos, pessoas que eu conheço, que se canalizem para o pobre, para aquele que está em sofrimento, para aquele que está em situação de migrante, qualquer que seja a tipologia de migração que está a viver. Portanto,
ser solidário, acolher o estranho, acolher o estranho, ser empático e compreensivo são atitudes que o Papa nos recorda. Todos já sabemos o que é que temos que fazer, mas que nos recorda para poder concretizar este sonho de Deus. O irmão é um outro Cristo. E como tal, ao acolher o irmão, estamos a acolher Cristo. Sim, sim. E quanto mais não seja, todos nós podemos nos fazer próximos. Esta escuta ativa, muitas vezes nós também desconfiamos. O Papa diz que o migrante nos países onde chega, devido também à sua vulnerabilidade, e depois às questões até sociais que muitas vezes acontecem, geram medo, e tudo isso depois também se potencia, não é? Ou seja, eu posso ser canal de acolhimento na forma como promovo esta realidade, ou posso ser pessimista, desconfiado, e isso também gera. O Papa fala também da cultura da globalização da indiferença, que é uma coisa que as nossas sociedades infelizmente hoje têm muito, não é? Estas pessoas vivem ao nosso lado porque chegam e são-nos completamente indiferentes, e por isso esta expressão que o irmão Zé usou do Papa, da cultura do encontro, só isso, todos nós podemos fazer isso. E falou de uma expressão que vai ser sempre enigmática, que foi usada aqui na JMJ. Todos. Exatamente. A igreja é para todos, e temos que acolher estas pessoas. Exatamente. Sim, e sim. falar um bocadinho da experiência de vós os dois. Neste caso convidámos o irmão Zé, porque já tem alguma experiência com os migrantes, e também o Padre António, sim, a sua experiência. E vamos começar já pelo Padre António. Quer-nos contar um bocadinho da sua experiência com migrantes? Pronto, sim, nós estamos habituados a ouvir falar da experiência de migrantes, ou quando ela nos chega à nossa cabeça, pensamos imediatamente aqui no contexto europeu. Curiosamente, o irmão Zé e eu tivemos duas experiências diferentes, mas em contexto de América Latina. Eu vivi há uns anos no México e estive 3 meses a trabalhar com a rede de jesuítas aos migrantes, que é um bocadinho diferente, está ligada, mas é independente do serviço dos jesuítas aos refugiados, que fazem também um grande trabalho. No México há uma migração muito grande de pessoas que fogem, seja refugiados, seja migrantes económicos, que fogem dos países da América Central, Honduras, Guatemala, enfim, e o único corredor de passagem para chegarem ao mundo de sonho, que é os Estados Unidos, é o México. Portanto, o México, todos eles querem atravessar o México, e os jesuítas criaram ao longo de todo o México centros em que vão acolhendo estes refugiados, estes migrantes, pronto, e lhes dão um abrigo. Portanto, na fronteira do México, quando eles entram no México, vindos do sul, são logo acolhidos, e faz logo ali uma espécie de uma triagem para perceber com quem vêm, porque é que fogem, portanto, para perceber que grupos é que caminham, e depois qual é a motivação que os faz. Qual é o background destas pessoas? Exatamente. Sim. Pronto. E os meios de transportes que usam, as rotas que escolhem para ir caminhando, e depois ao longo do México eles vão passando por estes pontos. E estes pontos claramente estão cruzados, porque é recebida a informação. Exatamente. Quando entram no país. Exatamente. Pois. E eu trabalhei no centro da cidade do México, e pronto, em que eles já fizeram uma parte do caminho, e já vêm com muitas feridas emocionais e muitas vezes físicas também. Pois, e físicas. Sim, é impressionante que uma das razões pela qual eles fogem também, estes países têm uma grande rede de máfia que está infelizmente nas estruturas, e eles vão experimentando na pele isso mesmo. Lembro-me, por exemplo, de um casal com 2 filhas que chegava a este centro do México e fugiram das Honduras, e fugiram porque lhes tinham morto um filho e sentiram uma grande instabilidade, e os pais, para que as filhas também não fossem raptadas, decidiram fugir, e chegam ao México depois de passarem pela fronteira, depois de lhes terem roubado tudo o que tinham. Até eles, à medida que vão caminhando, estão sujeitos a todas estas estruturas que depois também se aproveitam dos migrantes, e portanto já não traziam nada, ainda não tinham feito o luto do filho, completamente desgastado, e foi vulneráveis, sim. Foi uma família que me tocou muito, pronto, e neste caso que fugiam por instabilidade política, e pronto, e estavam ali, e marcou-me isto, não terem ainda feito o luto do filho, sem nada, à procura de acolhimento, mas também de
afeto. Pronto, foi assim uma caminhada e sofrimento até uma vida melhor. Sim, depois são mais 2 exemplos que me marcaram muito. Um rapaz que tinha decidido vir da Guatemala com mais 5 amigos e usavam como corredor os comboios, não é? Estes trajetos mais rápidos para tentarem fazer um caminho mais rápido, estas caravanas de migrantes, e eles eram 5. Alguns morreram porque caíram do comboio, porque eles viajam entre os vagões. Depois outros foram interceptados por máfias e ele era o único que tinha chegado ao México. E portanto também ali muito desgaste, mas ao mesmo tempo também uma grande resiliência, que é uma coisa muito impressionante, e capacidade de sobrevivência, pronto, com o sonho de querer continuar para chegar aos Estados Unidos, e marcou-me muito. Portanto, são seres humanos frágeis, nós olhamos para eles até do ponto de vista físico, quase que parecem um sem-abrigo, mas depois por detrás do drama está uma história concreta de um sonho que depois muitas vezes não se realiza. E para terminar, uma história de uma mulher que viajou com 2 filhos pequeninos, que me marcou muito. Mataram-lhe o marido, também das Honduras, e ela decidiu viajar e chega à cidade do México, uma mulher frágil com 2 filhos muito pequeninos. Eu celebrava a missa neste centro, e é engraçado, o miúdo pequenino no final da sacristia queria vestir os paramentos. Devia-se que aquele miúdo, uma figura masculina como eu ali, pronto, a dar apoio para o miúdo, aquele era assim uma espécie de um outro pai, e o padre para eles é assim uma figura muito importante. E pronto, eu percebi que esta família não tinha capacidades de sobrevivência, pronto, e eu convenci esta senhora a regressar ao seu país, às Honduras, pronto, entregando-se. Como ela era uma migrante ilegal, ela é repatriada para o seu país e pelo menos podia viajar de segurança para o México, para as Honduras, e ainda hoje tenho contato com ela e com os filhos, pronto, com alguma coisa que foi juntando. Estão bem, pronto, e à distância vou ajudando aqui, pronto, só para dar aqui, foi aqui, pronto, são pessoas concretas, e elas precisam disto que o Papa pede, que é de acolhimento, de ajuda, de aconselhamento, de proteção, pronto, tudo isso para ajudarmos estas pessoas a terem aquilo que nós temos e que estas pessoas não têm, que é uma vida digna e uma estabilidade, seja económica, seja política, seja social. Irmão Zé, agora um bocadinho da sua experiência. Sei que esteve na Amazónia durante algum tempo, e podia contar-nos aqui um bocadinho daquilo que se passou então. Sim, eu estive na Amazónia. Bom, a Amazónia é muito grande, de maneira que o pulmão. 60% da Amazónia legal está no Brasil. Ora, eu na Amazónia, território amazónico do Brasil, eu estive num estado muito concreto, que é o Roraima. Roraima é o estado mais a norte do Brasil, onde temos o estado da Amazónia, que a capital é Manaus. A 800 km temos o último estado mais a norte, que é Roraima. Roraima tem a capital em Boa Vista, que são uma cidade com 3 vezes Braga, mais ou menos, grosso modo. E este estado, esta região, faz fronteira com a Venezuela e com a Guiana Inglesa. Ora, e aqui encontrei, bom, eu fui para lá, estive lá 12 meses, numa cuidada companhia dos jesuítas, éramos 4 jesuítas, e os jesuítas tínhamos 3 trabalhos essenciais, para além do trabalho, o Ministério Sacerdotal e nós, irmãos, enfim, toda a parte pastoral, digamos. Tínhamos o trabalho, colaborávamos, e temos, os jesuítas têm lá um escritório, como eles dizem, do Serviço de Jesuítas aos Refugiados e Imigrantes, o SJMR, e temos o Fé e Alegria, que também para crianças, sobretudo venezuelanas, eu vou já explicar, e temos também, depois, 23 comunidades indígenas daquela região Serra da Lua, que é uma região Serra da Lua que vai de Boa Vista até à Guiana Inglesa. Esta região são cerca de 120 km e à Venezuela são cerca de 200 km. Então ali há 2 realidades. Os venezuelanos que fogem do seu país, que fogem por questão política, por segurança, por fome, sobretudo crianças, mães, adolescentes jovens, ou rapazes jovens, entram para Caraima, que é a fronteira, vêm por ali fora e depois chegam a Boa Vista. Em Boa Vista ficam em abrigos, construídos pelo Exército, né? Enfim, depois, mas ficam ali na rua. Portanto, estão lá 6 meses, 1 ano à espera de documentação, para depois serem reenviados, cada núcleo familiar, para um Estado, aí com emprego garantido para 2 meses, com uma casa para 2 meses. Quer dizer, o emprego garantido é para sempre se eles quiserem. A casa é 2 meses, depois têm que pagar eles a renda.
O que é que se faz ali? Olha, dá-se um pequeno almoço, almoço e jantar, as pessoas estão na rua, deambulando, até que tenham uma situação reconhecida como um migrante, para poderem ter uma documentação, porque sem documentação não existem, e para poderem recomeçar a sua vida. Pronto. Esta é uma realidade muito forte. Claro que depois isto gera preconceito, porque os próprios brasileiros, aqueles, como aqui também há, portugueses têm preconceito em relação aos migrantes, lá também os próprios brasileiros também têm algum preconceito, encontra-se ali no norte, contra os venezuelanos, porque são milhares. Eu, quando estava lá, isto foi há 1 ano e meio, 2 anos, em que regressei, havia dados estatísticos que diziam que depois da Colômbia, imagina 3 milhões ou o que sejam, que fugiram da Venezuela para a Colômbia, por questão da língua, o segundo país para onde migravam mais era para o Brasil, exatamente para Pacarama. Inclusive, durante a pandemia, eu estive lá, logo a seguir à pandemia, aqui já estava a acabar, supostamente acabava, e lá ainda estava... E havia corredores não, enfim, escondidos, não oficiais, e como é que se diz? Bom, que eles faziam caminhos dificílimos, as moças com as crianças, os jovens, para fugir à Venezuela. E depois há também os migrantes, ali sendo 26 comunidades indígenas, estas comunidades sofrem muita perseguição de outro tipo. É o desmatamento da terra, estamos a falar de uma região onde o agronegócio é fortíssimo também, né? Onde há o garimpeiro que, por causa de extrair o ouro, polui os rios e as bebem água e as mais grávidas ficam doentes e as crianças já nascem com anomalias às vezes. Mas mais grave é que estas pessoas são expulsas da sua própria terra, ou seja, não tens terra, não és ninguém. Então, esta migração é interna, ou seja, ali dentro do Estado, às vezes há comunidades que sofrem alguma perseguição deste tipo de interesses e então tentam ir para a cidade. Claro que chegam à cidade, não há grande oferta de emprego, aquilo é uma cidade relativamente pobre. Bom, tirando alguns conseguem ajudas, enfim, de associações, sobretudo da igreja, para poder ingressar na universidade, mas a maior parte vem ou porque tem parentes, mas vivem parentes na cidade e tentam recomeçar a sua vida lá, arranjar um emprego, andam na rua, portanto são situações muitas vezes pouco dignas. Claro, depois isto promove, infelizmente, depois estas coisas começam à volta disto, começam a nascer outro tipo de vidas fáceis, não é? Vidas fáceis, desde drogas, prostituição, infantil, por aí fora. Mas isso é tudo uma consequência, né, das pessoas nas suas próprias comunidades não terem perspectivas de futuro. E depois também há esta questão que não é menor, que é toda esta questão do aliciamento, do fascínio deste mundo contemporâneo, do bem-estar material. Claro, ele vai para a cidade, para Boa Vista, encontras um centro comercial, encontras o Nova Arcada e o Braga Park, portanto, quer dizer, tens lá toda a riqueza, os luxos e depois os smartphones, e isto está a gerar também uma certa vergonha e até uma certa recusa das gerações mais jovens não quererem a cultura originária. Falar o Apichano Makushi, que são as suas línguas, ter as suas tradições, os jovens já não querem os adolescentes, porque hoje em dia com a internet, com o telefone, e as comunidades já vão ter internet em alguns pontos, tem a escola na comunidade e o centro de saúde. Então o que é que faz? Os jovens já não lhes interessa a cultura dos seus pais, dos seus avós, já não é para eles. Eles estão fascinados com outra cultura que não é deles. E claro que chegam lá, mas depois não têm nenhum suporte, nem humano, nem económico, não tem nenhum apoio. E depois às vezes gera-se vidas fáceis, difíceis, porque enfim, é o que é. Portanto, aqui abordando um contexto sul-americano, desculpa, irmão Zé, mas acho que era importante, nós também temos aqui uma versão europeia, e o Padre António também já tinha falado um bocadinho comigo sobre este assunto. Existe aqui neste caso em Portugal, existem alguns projetos relativamente ao apoio de migrantes? Existem. O Serviço dos Jesuítas aos Refugiados a nível nacional faz um grande trabalho. Pronto, é assim uma estrutura maior, é uma obra mundial da Companhia de Jesus. Nós na revista Mensageiro deste mês de junho privilegiámos uma experiência assim um bocadinho mais local, porque o JRS, sendo uma estrutura maior, já tem um grande apoio. Descobrimos no Porto uma associação chamada Meru, com 2 Es, é o nome de um menino paquistanês que estes jovens conheceram em Atenas, um grupo de jovens que fez um trabalho de voluntariado com refugiados em Atenas, e depois, quando chegaram a Portugal, sentiram a necessidade, também depois deste menino que apareceu nesta praia da Turquia,
que morreu, que foi assim muito emblemático. Criaram uma associação pequenina, mas que já tem o seu impacto. E o objetivo é criar relações horizontais com os migrantes. E, embora seja pequenina, promovem uma grande rede de voluntariado em que, em que aqueles que se colocam ao serviço depois também criam uma relação de empatia com as próprias pessoas. E, portanto, eu não ajudo apenas de fora sem saber quem é a pessoa. O objetivo aqui é que se criem laços de amizade que depois fazem com que a comunidade caminhe junto com estas famílias migrantes. Eu acho que enfim, não vou dizer grande coisa. Quem quiser, na revista Mensageiro, encontra aqui um testemunho bastante bonito até de como é que um grupo de jovens com poucos recursos pode construir aqui uma estrutura que na sua realidade local tem impacto junto dos migrantes, nesta relação de proximidade e de empatia afetiva que faz com que a comunidade caminhe conjuntamente com estas pessoas a quem está a ajudar. Sim. Eu gostava de reforçar uma coisa que, ao ouvir agora o António, é muito bonito que nestas duas realidades, nesta realidade que eu vivi, que tinha dois tipos de migrantes, económicos e os internos, locais internos, que a presença da Igreja, as Irmãs de Calcutá, o SJMR, que é o equivalente ao que o Padre António falou das realidades, só que na versão é o mundial, portanto lá no Brasil. E paróquias. Há, por exemplo, uma paróquia, a paróquia da Consolata, onde se faz todas as refeições, estamos a falar de milhares de refeições. Eu tive várias vezes a distribuir o pequeno almoço, o pequeno almoço era uma sopa, pão com manteiga e leite. Eram 700, 800, eles dividem homens e mulheres, porque depois as mulheres, as Irmãs da Caridade, têm um outro lugar. Neste caso nós fazíamos do lado dos homens, com a ajuda do exército logística, a parte logística, levar a comida e trazer. E depois as irmãs tinham no outro lugar, era só mulheres e crianças. E a Cruz Vermelha também estava lá com toda a parte da higiene das crianças. Bom, estamos a falar de bebés de meio ano e menos, muito menos. Recém-nascidos. Recém-nascidos, bom. E é muito bonito também ver que, ainda que faça sempre, podemos sempre fazer mais, que a Igreja, através seja das paróquias, seja através de algumas, enfim, de movimentos de leigos ligados à Igreja, como é que também é uma presença de Deus, enfim, de esperança, e de apoio. De outra maneira, seria muito mais trágico, muito mais trágico. E por exemplo, os próprios abrigos, os indígenas originários da Venezuela ficam em abrigo exatamente para promoverem, eles não perderem a sua história, a sua cultura ancestral e a sua cultura originária, porque isso é um valor cultural, é uma coisa de Deus, vale muito a pena. E depois, enfim, mas é muito bonito. Eu fiquei muito, enfim, nós ajudámos o que podíamos, pouquinho, claro, mas impressiona muito como é que a Igreja está comprometida com os pobres. E acho que isto é também, estava a pensar na minha experiência, contámos aqui um bocadinho o que nós experimentámos e o que nós vimos, mas a riqueza interior de ter trabalhado com estes migrantes no México, acho que mudou a minha vida. Eu, quando ouvia as notícias, e via de fora. Quando trabalhei com estas pessoas, quando criei uma relação com elas, eu próprio também comecei a dar mais valor às pequenas coisas do meu dia a dia, e às vezes não nos damos conta de que ir ao encontro destas pessoas é de uma abertura gigante de horizontes, também de pôr em questão certos confortos que nós temos na nossa sociedade, e que damos por adquirido, e depois quando não temos começamos a refilar. E acho que eu, como ser humano, enriqueci-me muito com o encontro com estas realidades, e acho que só por isso também o Papa também aqui quer nos levar ao encontro, porque isto também, eles também têm alguma coisa para nos ensinar a nós e para nos questionar sobre, se calhar, estilos de vida com consumistas e em que não nos falta nada. E se um dia fôssemos nós a experimentar ter que fugir sem nada, nós perceberíamos melhor o que é o valor da vida, e estas pessoas dão-nos um bocadinho também esse toque, não é? E a angústia é tu não poderes ajudar mais as pessoas. E depois há uma relação afetiva, pessoal, de chamas pelo nome. Não é um migrante, não, é o António, a Maria, a Jéssica.
e vem ter contigo, e até às vezes eles sabem que tu não tens nada para dar materialmente falando, porque, enfim, mas o apoio emocional, não se talvez. sentirem sozinhos, Pois. sentem-se acompanhados. Nós somos chamados como cristãos a acompanharmos os outros, sermos com os outros e com o outro, e sobretudo com o outro que é mais frágil, está na margem, está na periferia, que ninguém se lembra deles. Isto é a vocação primeira de um cristão. E eu tenho pena, e às vezes peço perdão a Deus, quantas vezes neste mundo cultural onde estou, aqui, Portugal, Ocidente, onde há tudo, nós estamos infartados de tudo. Às vezes, enfim, estamos infartados. Sim, sim. Então, essa é uma expressão que se diz quando se manda uma casa abaixo, é o entulho, não é? Como diz um amigo meu jesuíta, o nosso coração está cheio de entulho, mas não há lugar para aquilo que nos faz mais felizes e que são pequeninas coisas, que é sempre sair de ti, ir ao encontro daquele que precisa. Foi isso que Cristo fez. E é isso que nós somos chamados a fazer. E esta é a mensagem que nós temos para terminar este podcast sobre a intenção de junho, caminharmos sempre todos juntos de mãos dadas. Acho que esta é a mensagem que o próprio Papa Francisco tenta transmitir. Terminamos assim mais um podcast sobre a intenção, neste caso do mês de junho, como já tinha falado. Continua a acompanhar a Rede Mundial de Oração do Papa através das redes sociais, no Instagram, no próprio site. Por isso, reze por nós, que nós rezamos por si.